Tem adulto empurrando carrinho com boneca de silicone. E olha, não é brincadeira. A febre dos bebês reborn chegou com bastante força aqui. Esses bonecos hiperrealistas que tem peso de bebê recém-nascido, tem certidão de nascimento, tem ali as veinhas, as unhinhas. Tem gente que dá nome, troca de fralda, leva no shopping, faz chá de bebê. E ainda chora de emoção quando abre a caixa. Tem parto de bebê reborn e já tem parteira, gente. Eu entendo que tem uma crise no mercado de trabalho, profissões desaparecendo, mas eu vivi para ver parteira de boneca de silicone. Qualquer uma dessas cenas que parecem saídas de um filme meio distópico, ou até parece, sei lá, uma performance da Marina Abramovic com orçamento zero, já não são tão raras nas ruas, nos shoppings, mas principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, esses bonecos hiperrealistas são tratados como filhos de verdade por milhares de adultos, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Para quem ainda não foi capturado por esse universo, um resuminho aqui. O bebê reborn é uma escultura em forma de recém-nascido feita com tanto realismo que causa espanto. Tem peso de bebê, as faltas, as unhas pintadas, tem até aquele vermelhinho nas bochechas que dá aquela vontade da gente morder o bebê. Alguns modelos choram, respiram, fazem xixi, de mentira, graças a Deus. E vem com certificado de nascimento. Não é um roteiro de Black Mirror. Isso existe, custa caro. Mas vamos lá, o que tem por trás dessa onda de mulheres adultas brincando de boneca? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Antes da gente começar essa conversa, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa o seu like, aciona o sininho para receber as notificações. Olha só, eu sou a favor de que as pessoas sejam livres, façam o que quiserem, se o que elas fazem não afetar a vida alheia. Mas não significa que eu vou deixar de lado o meu lado crítico. Bora falar desses reborns, das mães, dessas comunidades que estão sendo criadas em torno disso que parece mais do que um hobby? Eu tenho 2 gatos que são filhos para mim, mas são gatos. Comem comida de gato, vivem como gatos. O amor que eu sinto por eles não ultrapassa o limite de entender que eles não são crianças, não são bebês, não são humanos. Eu posso até te chamar de meu bebê, meu bebezão. O nosso papo de hoje, eu espero, seja mais sobre limites do que sobre julgamentos, mesmo que seja difícil não julgar. Essa febre reborn não é brasileira, mas como toda boa tendência importada, encontrou aqui um terreno muito fértil. Surgiu nos Estados Unidos lá nos anos 1990, quando artistas começaram a transformar bonecas comuns em versões mais realistas, como uma forma de arte mesmo. Esse movimento cresceu, se espalhou pela Europa, especialmente na Inglaterra e na Alemanha. No Brasil ganhou força nos últimos 15 anos e hoje já é assunto de feira, de canal no YouTube, de loja especializada e até de reportagem no Fantástico, o que é um sinal inequívoco de que é um assunto que chegou ao coração da família brasileira. Vamos lá. Tem tudo que é tipo de modelo para todos os gostos e para todos os bolsos, claro. Os mais simples custam cerca aí de uma centena de reais, mas os sofisticados passam dos 5 mil. Dá para escolher o gênero, a cor de pele, o peso, a cor dos olhos, cabelos. Dá para encomendar lá o bebê dos seus sonhos. Esse mercado é um mercado que já tem roupas, carrinhos, chupetas, magnéticas, berços, mamadeiras, enxoval completo, porque são tratados como bebês. Tem gente que faz o chá de bebê reborn, tem quem crie perfil no Instagram, aliás tá cheio, no YouTube também. Tem até os encontros de mães reborn, onde os adultos se reúnem lá com suas bonecas para trocar experiências, fraldas e elogios. Você deve estar pensando, caramba, mas por que as pessoas fazem isso? Pois é, porque alguém investe tempo, dinheiro e afeto num boneco?
A resposta mais óbvia é a carência. A mais generosa é o luto. Tem histórias de mulheres que perderam os filhos e os bebês reborn são uma ferramenta de superação. Outros usam como companhia, um substituto emocional ou uma válvula de escape para a solidão. E tem quem simplesmente acha fofo, coleciona como um hobby mesmo e gosta de brincar de boneca mesmo que tenha 40, 50 anos sem, sei lá, pedir desculpa por isso. Do ponto de vista psicológico, é um tema que super divide opiniões. Alguns profissionais veem nesses reborns uma coisa inofensiva, até terapêutica, né, de lidar com ausência, lidar com depressão, com envelhecimento, por exemplo. Outros já levantam a sobrancelha com uma desconfiança, né? Até que ponto essa simulação de afeto não mascara problemas mais profundos? Eu acho que é uma pergunta real. Porque cuidar de um bebê que não chora, não adoece, não cresce, não te desafia, pode ser mais fácil, mas também muito menos humano. Não é à toa que os reborns geram reações intensas, inclusive muitos vídeos de haters, gente fazendo piada. Eu continuo achando estranho, gente, mas eu não estou fazendo piada, estou tentando trazer isso para a discussão porque é realmente muito curioso e sim, pode ser assustador. Tem quem se derreta de ternura, acho super fofo. E tem, claro, quem fique genuinamente assustado como se estivesse diante de uma encarnação de silicone do filho do Chuck. Tem criança que chora quando vê. Tem motorista do Uber que já chamou a polícia achando que a passageira estava carregando um bebê morto. Juro, isso sim já aconteceu. Vamos lá, o que era antes um hobby excêntrico, hoje virou conteúdo e, claro, monetização, tem gente ganhando dinheiro. As mães reborn fazem unboxing, tutoriais de troca de fralda, de mamadeira, vídeos do primeiro banho, tem reels com musiquinha de fundo, legendas super emocionadas. Eu li lá, não sei como vivi tanto tempo sem a minha Milena. Tem muito público, tem milhões de visualizações. De curiosidade, eu fui ler os comentários que tem lá. Que anjinho lindo! Parece real demais. E esses comentários se misturam com críticas e memes de quem ainda prefere lidar com seres humanos de verdade. A pergunta que talvez a gente devesse fazer não é por que essas pessoas têm bebês de brincadeira, de mentira, né? Mas sim, por que essa ideia, por que o outro incomoda tanto? A gente vive num mundo onde tem gente que cuida de pet, a gente conversa com inteligência artificial, eu falo, por favor. Tem gente que tem relacionamento por WhatsApp que dura menos do que uma cantiga de niná. Quem somos nós para julgar alguém que prefere projetar afeto num boneco que ao menos não vai sumir no dia seguinte sem dar explicação? O problema, gente, eu pelo menos acho que não está no brinquedo, eu acho que está no excesso, na ilusão de controle, na tentativa de construir um afeto asséptico, que não dá trabalho, não devolve frustração, não exige negociação. Os reborn, no fundo, são o espelho de um tempo que é o afeto sem bagunça, o amor sem o outro. E olha, eu acho que cabe um parênteses aqui, porque vamos lembrar que não é de hoje, não é novidade, por exemplo, que tem em algumas culturas, no Japão, por exemplo, alguns homens convivem com bonecas infláveis de plástico, robôs de mulheres de silicone, como se fossem suas esposas, como se realmente tivessem uma relação verdadeira com aquelas bonecas adultas. E eu acho que não cabe falar assim, mas ninguém fala disso. Não, as pessoas falam disso porque não tem nada de normal um adulto se relacionar ou achar que se relaciona, que tem uma relação verdadeira com uma boneca inflável ou uma boneca de silicone, por mais real que ela pareça. Eu acho que cabe também nessa crítica, nesse papo que a gente está tendo aqui. Fecha parênteses, vamos voltar para o Reborn. Se lá fora começou com uma coisa artística, tinha um lado de terapia, agora já ganhou contornos muito mais performáticos. Tem mães que fazem mêsversário
Mãe com criança de verdade às vezes já é meio estranho, mas eu entendo e eu acho que as pessoas têm que fazer mesmo, tá? Depois da pandemia, eu sou a favor que as pessoas comemorem tudo. Halloween, dia disso, dia daquilo. Eu acho mais que a gente tem que celebrar o viver. Eu acho que a gente passou por um grande trauma e tá tentando se reconectar com a vida mesmo e tem mais é que aproveitar enquanto a gente pode. A gente não sabe quando é que vai ter uma outra pandemia. E dizem que vai ter, e a gente vai ter que se trancar dentro de casa. Será que vamos? Mas voltando para o assunto que eu já me estendi. Então vamos lá, tem mães reborn que fazem o mêsversário, fazem quartinhos temáticos, comemoram o dia da vacina, fictícia, claro. Daqui a pouco já vai ter até movimento anti-vax de reborn, se é que já não tem. Tem as mães que levam o bebê ao shopping, né, botam ali no carrinho, juram que é só para ver a reação das pessoas. Outras se emocionam de verdade, como se aquela boneca fosse um pedaço de si. Questão é que a fronteira entre a fantasia e o delírio para essas pessoas parece que está cada vez mais borrada. E tem também o lado bizarro fofo. Os bonecos inspirados em personagens, os bebês com síndrome de Down, que até é um gesto bonito, né, inclusivo. Tem o reborn já de animais. Pois é, parece que não tem, a arte não tem limites. E o capitalismo muito menos, né? Mas vamos lá, no final das contas, os bebês reborn são o retrato de um mundo onde a solidão virou uma epidemia. A gente está vivendo isso. E o contato humano virou um artigo de luxo. Talvez seja a tentativa de preencher buracos emocionais com silicone, cola, lacinhos. Eu acho que a gente precisa reconhecer que o mundo real, com as suas fraldas fedidas, as suas relações imperfeitas, tudo isso anda cada vez mais difícil de encarar. Se os reborn servem de consolo, que sirvam. Só não vamos esquecer que, diferentemente dos bonecos, nós ainda somos de carne, osso e de muitas contradições. E que a vida, apesar de menos controlável, é bem mais interessante, muito mais interessante, quando a gente se arrisca a viver, a sentir, a sofrer, a ser feliz, a ser triste. Com tudo mesmo que essas coisas implicam. Não é à toa que nós somos atacados pelos dois lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.